Olá, amigos queridos, estamos sintonizados mais uma vez, unidos pela palavra de Deus, no nosso Palavra por Palavra deste dia 27 de julho de 2022 e continuamos rezando, ouvindo, meditando o Evangelho de Mateus, capítulo 13. Versículos 44 a 46. Este capítulo 13 é marcado pelas parábolas do reino, aquelas historietas que o Senhor vai contando para ensinar os discípulos daquele primeiro momento e a nós, os discípulos que seguimos o seu caminho. E hoje, nesses versículos 44 a 46, são duas parábolas, duas historinhas bem curtinhas, mas muito profundas. Ele compara, para que as pessoas entendam o que é esse reino de Deus, ele compara primeiramente como alguém que encontrou um terreno cujo conteúdo é um tesouro precioso. E depois ele vai comparar que o reino é como um comprador de pérolas, que encontra a pérola de maior valor que ele já viu na vida e ele compra essa pérola. Tanto o comprador do terreno, para conseguir o tesouro, quanto o comprador das pérolas preciosas, eles precisam vender tudo. Eles precisam perder, entre aspas, para ganhar algo de maior valor, de um valor inestimável. Eles têm sensibilidade no olhar para detectar naquele terreno, que talvez ninguém dava nada, algo infinitamente maior de tudo que ele tem, de tudo que ele já viu, de tudo que ele possui. Mesma coisa da pérola de imenso valor. Ele precisa ter um olhar sensível para poder comprá-la, adquiri-la. Existe um sentimento de alegria, ainda que na primeira historieta mantenha-se escondido, mantenha-se escondido. Mas depois, na sequência, ele com alegria se desprende de tudo. O reino de Deus, meus amigos, é a presença de Cristo, é o próprio Cristo agindo no meio de nós, agindo através de nós. O reino não é uma categoria, não é uma teoria. O reino de Deus é conversão, é cada vez mais nos tornarmos Cristo presente aonde estivermos. Cristo é o reino de Deus, ele é a presença real de Deus no nosso meio. E nós atualizamos essa presença quando vivemos em comunidade, quando fazemos o bem, quando socorremos as pessoas, quando somos justos, somos honestos, quando não nos deixamos vencer pelas maneiras que o mundo apresenta. Ainda que a linguagem das parábolas seja uma linguagem, entre aspas, comercial, nós não somos deste caminho. Para nós, o que vale é o ser e não tanto o ter. O ser discípulo de Jesus, o viver como Jesus viveu, isso é fazer com que o reino de Deus, como semente plantada, vá crescendo. Cada vez que nós conseguimos fazer com que o bem vença na nossa existência, cada vez que nós somos construtores da justiça, da paz, da solidariedade, da verdade, da fraternidade, da esperança, quando nós conseguimos exaltar os valores comunitários, os valores do segmento, da humildade, da bondade, da generosidade, quando conseguimos praticar a nossa fé, celebrando, agindo, repartindo, socorrendo, animando, consolando, nós estamos fazendo com que o mistério da presença de Cristo esteja cada vez mais atuante no mundo e seja sentida na alma de cada um e de cada uma.
Esse caminho que o Evangelho apresenta, ele é exigente. Nós temos que nos desprender, desapegar. Cada um de nós sabe o que é preciso se desprender e desapegar. Porque sem esta radicalidade, não radicalismo, né? Radicalismo é feio. Essa radicalidade, essa coragem de assumir um tesouro maior. Porque o reino de Deus é isso, é algo muito valoroso. É a nossa salvação. É o próprio Deus no meio de nós, entre nós conosco. Nós precisamos renunciar, talvez renunciar àquelas coisas supérfluas, em primeiro lugar, e depois jamais colocar as outras realidades por primeiro, porque a ação de Deus, e a ação de Deus é como eu disse, no cuidado, no zelo, na paciência, na bondade, na caridade, na partilha, na generosidade, no socorro. A ação de Deus vem sempre por primeiro. E nós precisamos ser instrumentos desta ação. Hoje somos desafiados a assumir para nós essa realidade do reino de Deus. Assumi-la não com tristeza, não com amargura, não com o nariz torcido, não com azedume, assumir com alegria. Como dizia Dom Luciano Mendes, quem encontrou o reino de Deus, quem assumiu o reino de Deus, quem se encantou, é a palavra certa, pelo reino de Deus, perdeu o direito de viver descansado. Nós vivemos para ajudar o irmão e a irmã. Vamos juntos encontrar esse tesouro que está bem perto de nós, está ao nosso alcance, parafraseando o livro do Deuteronômio, está na nossa boca e em nosso coração, e eu acrescento em nossas mãos. Vamos, porque o Senhor está conosco. Ele conta contigo, comigo, com cada um de nós. Vamos procurando e encontrando. Ele é dom, é graça, mas é compromisso e é serviço. Vamos fazendo com que esta graça chegue a outros irmãos e outros irmãos também descubram esse terreno cujo conteúdo é um tesouro preciosíssimo, que nós precisamos vender tudo para conseguir comprá-lo. Lembremos, não é vender os bens, e sim é desprendimento, é generosidade. Com este momento da nossa caminhada, deixemos que essa palavra ilumine toda a nossa história, toda a nossa vida, e como irmãos que somos, sigamos em sintonia. Um grande abraço, fique com Deus, Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, com a graça de Deus.